Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Boas Novas do Reino de Deus. Meu nome é Wagner. Nós vamos dar sequência a essa série de fundamentos e o tema abordado pelo vídeo de hoje vai ser o que é um discípulo, né? E a palavra discípulo, ela quer dizer aprendiz, aquele que é receptivo a ensinamentos. E dentro desse contexto bíblico que estamos abordando ao longo de toda essa série, nós temos muitos exemplos de discípulos. Josué, discípulo de Moisés, Eliseu, discípulo de Elias, Paulo, discípulo de Jesus. Mas vale ressaltar que discípulo se tornou muito mais usual a partir do Novo Testamento, quando a Bíblia se referencia aos cristãos, aos seguidores de Jesus. Nós não vamos encontrar na Bíblia as palavras membro de igreja, evangélico, como referência aos cristãos, mas sim discípulos. E ao longo do livro de Atos, quando a gente vai lendo, sempre que a igreja estava reunida, ali estavam reunidos os discípulos de Jesus. É assim que a Bíblia aborda, né? É interessante que Jesus sempre teve a multidão ao seu redor, mas ele se dedicou profundamente a um pequeno grupo de pessoas que estavam muito próximos e dispostas a entregar tudo por amor a ele. Estes eram os discípulos. Nem todos na multidão eram discípulos, mas ali sim existiam discípulos, aqueles que estavam dispostos a seguir Jesus de perto e entregar tudo que tinham e toda a sua vida a ele. E é interessante que Jesus não apenas informou ou ensinou as pessoas, mas ele formou os discípulos, né? E qual que é o intuito disso, né? Jesus procurou enraizar neles, nos discípulos, tudo aquilo que havia no coração do Pai. Todo o projeto, todo o plano de Deus para a humanidade, Jesus enraizou no coração dos discípulos e fez dos discípulos pessoas capazes de dar continuidade à sua obra, continuidade ao projeto, ao propósito eterno de Deus. E é interessante a gente pensar que através desse relacionamento intenso com Jesus, os discípulos foram moldados, foram transformados e puderam aplicar ao longo da sua vida tudo aquilo que aprenderam de Jesus. E isso tem se passado de geração em geração, ano após ano, até os dias de hoje. E até o dia que Jesus voltar, isso continuará, para que de fato, quando Jesus voltar, encontre discípulos, aqueles que puderam dar sequência ao trabalho ao qual ele veio fazer na terra. Então, quando a gente pensa o que é um discípulo de Jesus, nós temos uma frase para a gente guardar no nosso coração que é assim: discípulo de Jesus é aquele que crê em tudo que Cristo disse e faz tudo que Cristo manda. Crer e fazer, fé e obediência. E essas duas palavras, elas precisam estar muito, muito enraizadas no nosso coração. Crer em tudo aquilo que Cristo disse, tudo aquilo que Cristo fez, tudo aquilo que Cristo é, e fazer tudo aquilo que Ele manda, com obediência, né? E é interessante, aquele que creu, se arrependeu, foi batizado e recebeu o dom do Espírito Santo, a Bíblia chama de discípulo. E dando sequência a isso, é interessante a gente pensar no texto de Mateus 9:9. Como foi a reação de Mateus diante disso, né? Partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Entregou-se completamente, largou tudo o que estava fazendo e seguiu Jesus. Ele creu e ele obedeceu. Crendo em Jesus, obedeceu naquilo que Jesus mandou. Essa foi a atitude de Mateus e essa tem que ser a nossa atitude. Fé e obediência diariamente e constantemente sobre as nossas vidas, né? Um pouquinho antes desse texto de Mateus 9:9 que acabamos de ler, tem o texto de Mateus 7:21 que eu também queria ler com vocês, que diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então,
é muito claro que nós precisamos obedecer e fazer a vontade de Deus. Obedecer e fazer a vontade de Jesus, né? Isso é ser um discípulo. É não caminhar segundo a nossa própria vontade, mas é caminhar segundo a vontade de Deus. É caminhar segundo aquilo que Jesus tem nos proposto, né? Isso não significa que, para que a gente siga a Jesus, nós precisamos estar perfeitos. Não, nós somos falhos, somos humanos, somos pecadores, mas a partir do momento que nós temos fé em toda a obra e a vida de Jesus e queremos ser obedientes a tudo aquilo que Ele faz, sermos discípulos, diariamente nós somos transformados segundo aquilo que é a vontade de Deus. Nos parecemos mais com Jesus, né? Então nós devemos colocar totalmente submissos ao governo de Jesus e obedecê-lo em tudo, né? Interessante que no processo, ao longo de toda a história, Deus tem restaurado os princípios e os fundamentos do Evangelho do Reino de Deus. E a cada dia fica mais evidente o texto que nós temos em Malaquias 3,18, que diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, ao longo de toda a história, Deus tem transformado pessoas que creem na obra de Cristo, pessoas que obedecem em discípulos. E através de discípulos, Jesus tem impactado toda a humanidade. E assim Ele vai fazer até o dia da sua volta. Que essa frase de que crer em tudo aquilo que Cristo diz e obedecer e fazer tudo aquilo que Cristo manda, fale ao seu coração e de fato te leve a ter uma experiência mais profunda com Ele. Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês e tenham uma ótima semana.